Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser disputada neste final de semana. Também vou trazer os resultados da terceira rodada e mostrar como é que está a classificação atualizada. E vamos começar falando então dos resultados da rodada número 3, que foi disputada no final de semana passado, mas como vocês podem ver aí, não teve um jogo. Criciúma e Fortaleza, essa partida foi adiada em razão aí do Fortaleza, ter jogado a partida das quartas de final da Copa do Nordeste contra o Altos do Piauí. Portanto, Criciúma e Fortaleza ainda não tem data para se enfrentarem. A rodada começou para valer no sábado à tarde, com o Fluminense vencendo o Vasco por 2-1, o primeiro clássico carioca aí do Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino ganhou do Corinthians em Bragança Paulista, 1-0. Mesmo placar da vitória do Grêmio sobre o Cuiabá, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Cuiabá aí tá zerado ainda na classificação. Também tivemos clássico em Minas Gerais e o Atlético, pela primeira vez, venceu o Cruzeiro em sua arena. E não foi qualquer vitória não, com 3-0 para cima do rival. Já o Atlético Paranaense ganhou do Internacional, 1-0 lá na Liga Arena em Curitiba. Vitória e Bahia, mais um clássico da rodada, esse já disputado no domingo, empataram em 2-2 em Salvador. Esse jogo foi lá no estádio Barradão. Já Palmeiras e Flamengo decepcionaram e não saíram do 0-0. O São Paulo, primeiro jogo após a demissão do técnico Thiago Carpini, foi até Goiânia e venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3-0 lá no Antônio Ascioli, terceira derrota do Dragão em 3 jogos. E na maior goleada da rodada, o Botafogo disparou um 5-1 para cima do Juventude lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro após 3 rodadas ficou da seguinte maneira: Bragantino e Flamengo dividem a liderança com 7 pontos, porém o time de Bragança Paulista tem um gol a mais, As duas equipes também empatam no saldo de gols, mas o time de Bragança Paulista e o Massa Bruta marcou 5 gols contra 4 do Rubro Negro. Na terceira posição tem 4 equipes com 6 pontos: Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. O Atlético Mineiro ganhou 7 posições aí na rodada e aparece já na 7ª colocação com 5 pontos. Depois aparece uma galera com 4 pontos. O Fortaleza na 8ª colocação, mas com um jogo a menos. Também temos o Bahia, o Fluminense, o Palmeiras, o Cruzeiro e o Juventude aí na 13ª colocação. Aí o 14º colocado é o São Paulo, depois da primeira vitória aí, saiu da zona de rebaixamento, aparece na 14ª colocação com 3 pontos. O Vasco, que foi uma das equipes que mais desceu na rodada, perdeu 6 posições, aparece em 15º lugar, também com 3 pontos. E o último time fora da zona de rebaixamento é o Criciúma. O Criciúma soma 2 pontos, o Criciúma que também aí tem um jogo a menos. E agora, entrando na zona do rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado com 1 ponto e também com um jogo a menos. O Corinthians é o 18º com 1 ponto e nenhum gol marcado. O Corinthians ainda não conseguiu balançar as redes adversárias nesse Brasileirão. O Atlético Goianiense está zerado, 3 derrotas em 3 jogos. E o Cuiabá também zerado, mas o Dourado também tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos aí que deveria ter feito contra o Vitória, mas não fez por conta aí de compromissos da Copa Verde. Agora sim, vamos aos jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A quarta rodada que começa neste sábado, dia 27, às 16 horas, com o Vasco recebendo o Criciúma. Essa partida vai acontecer em São Januário. Ainda no sábado, só que às 18h30, o Cuiabá vai tentar somar seus primeiros pontos recebendo o Atlético Mineiro. Essa partida vai ser lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Já o Bahia entrará em campo às 21 horas desse sábado, na Arena da Fonte Nova, jogando contra o Grêmio. No domingo, a rodada segue logo cedo. Às 11 da manhã, Flamengo e Botafogo se enfrentam no estádio do Maracanã. Às 16 horas, o Cruzeiro recebe o Vitória. Essa partida vai ser lá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Corinthians vai tentar a sua primeira vitória, recebendo o Fluminense na Neoquímica. Ainda no domingo, só que às 18h30, o Juventude recebe o Atlético Paranaense. Essa partida vai acontecer lá no estádio Alfredo Jaconi. No mesmo horário, o Fortaleza vai jogar na Arena Castelão contra o Red Bull Bragantino. Já às 20 horas, será a vez aí do Internacional jogar contra o Atlético Goianiense, partida que acontece lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E na segunda-feira, dia 29, às 20 horas, acontece aí o primeiro clássico paulista, o Choque Rei, entre São Paulo e Palmeiras, jogo que acontece no estádio no Morumbi, na capital paulista. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, valeu!